Queridos irmãos, queridas irmãs, que participam aqui da Associação Municipal de Espiritismo de Campina Grande ou que nos acompanham pela sua transmissão via internet, Jesus possa nos envolver em sua paz. Corria o ano 58 e Roma regurgitava. Naquele dia do ano 58, o imperador Domício Nero faria uma coroação exemplar. Mais de 100 senadores de todo o império seriam agraciados com coroa de rosas, de mirto, num templo, e na sequência o imperador conduziria todos esses homenageados para o Circo Máximo. Ali, naquela festividade, houve pelo menos 300 mil espectadores, 300 mil cidadãos. E ali o cortejo que seguia o imperador avança, o estádio está pleno. Roma era muito pródiga da máquina da alegria. O Circo Máximo, o Coliseu, que até hoje nós temos ruínas muito visitadas na Roma Antiga e hoje na Itália, e também outros espetáculos menores, bacanais. Mas naquele dia, o filósofo Sêneca, que era, de algum modo, aquele que conduzia o imperador, que já dava sinais de desequilíbrio, embora tivesse, naquela época, apenas 21 anos, era preciso apresentar às pessoas, por força daquela homenagem, o peso da lei. E o imperador, junto com o filósofo, orquestraram uma sequência de apresentações. Era preciso alegrar o povo de Roma. Havia na cidade muitos desocupados. E os imperadores consagraram a fórmula muito simples, que até hoje persiste, adotada pelos nossos gestores públicos, menos compromissados com o crescimento moral da população. Panis et circenses, pão e circo. Para evitar as revoltas populares, que se dê ao povo trigo, o pão, mas não nos esqueçamos de amortecer as consciências com muita alegria. Essa era a fórmula de Roma e persiste. Porque naquele dia o imperador fez desfilar diante daquela multidão as bailarinas, os caçadores dos animais que eram soltos, muitos morriam em plena arena. E para culminar o espetáculo, para que houvesse ali a gargalhada de 300 mil pessoas, o imperador faz entrar na arena os cristãos. Cristãos que poucos dias antes tinham sido presos nas catacumbas, porque no Império de Nero, embora oficialmente se fale que as perseguições, as chamadas 10 grandes perseguições de Roma aos cristãos, que foram iniciadas no Império de Nero, teriam sido iniciadas no ano 64, o Espírito Emmanuel, com muita autoridade, faz uma correção aos manuais de história antiga, lembrando que, em verdade, já em 58, Nero desencadeava essas perseguições. A intolerância à religião nascente, a intolerância àquele punhado de pessoas simples que queriam tão somente vivenciar o Evangelho de Jesus. E Roma, por não entender esse grau de desprendimento, perseguia aos cristãos. Então se pensou na culminância do espetáculo, com esse requinte de crueldade, por que não fazer uma batida pela madrugada? E ali, como o culto cristão era perseguido e proibido, restavam exatamente aos pobres que adotavam a prática de louvar a Jesus, pelas madrugadas, procurar os lugares que ninguém buscava, as catacumbas, os cemitérios. Quem iria pela madrugada aos cemitérios? Era o único espaço de tranquilidade.
que os cristãos encontraram. E as autoridades romanas, sabendo disso, fizeram naquela semana uma abordagem de assalto e conseguiram um grande lote de cristãos. E no momento próprio, depois que o imperador já tinha feito suas libações, depois que os senadores estavam ali, já homenageados, já coroados, eles agora teriam esse espetáculo, que para nós seria dantesco, porque lançar numa arena mulheres, crianças, velhos, algumas pessoas saudáveis, para que elas fossem trucidadas por leões famintos da Numídia. Qualquer um de nós ficaria perturbado vendo pedaços humanos, vendo feras ensandecidas destroçando corpos. Mas há 2000 anos atrás, isso era o grande espetáculo. Talvez alguns de nós estivéssemos nas arquibancadas e gargalhássemos como os romanos de então. Mas, naquele dia especificamente, havia um detalhe, porque um dos senadores, o senador Publio Lentulus, ele tinha consigo um grave problema moral. Por muitos anos, por dezenas de anos, ele tinha sido enredado numa trama caluniosa. E alguém tinha dito ao senador que a sua esposa Lívia o traía com Pôncio Pilatos. Ele acreditou. E só as Vascas da Morte, Calpurnia, uma senhora da família, da confiança do senador, isso lembra Roma. Antes era o rugido dos leões, hoje são os fogos. Mas, enfim, como diz os romanos, mutatis mutandi, mudando o que deve ser mudado, tudo fica como está. Mas, enfim, estava ali o senador e ele tinha consigo um grave compromisso moral. E, poucos dias antes, ele disse: eu preciso me redimir perante minha esposa. Eu pensei mal dela. Por dezenas de anos, rompi a relação com ela, praticamente a mantive em casa confinada, mas agora haverei de aproveitar o dia da minha coroação. E perante todo o circo máximo, eu haverei de depositar aos seus pés a coroa de flores com a qual fui homenageado. Essa era a imagem que o senador construiu. Era a sua grande redenção. Mas até mesmo os senadores não têm um controle da vida. Ninguém o tem. Porque a sua esposa Lívia, sem que ele o soubesse, tinha, no dia anterior, ido com a escrava Ana. E ela foi, pela madrugada, participar dos cultos cristãos lá nas catacumbas. Se tornou prisioneira, mas Lívia entendia que a alegria do cristão era o sacrifício, era o holocausto. Ela não de algum modo, se alinhava com os romanos de sua época, embora fosse uma patrícia, uma mulher da mais alto porte social da época, mulher de um senador. Mas ela desejava homenagear Jesus e não ser homenageada com as manhas de Nero, o imperador louco. Então, o que aconteceu? Nós sabemos, quem lê a obra há 2000 anos, esse romance portentoso que o Espírito Emmanuel descreve de forma corajosa a reencarnação, em que ele sucumbiu pelo orgulho, dando testemunho da sua própria miséria moral. Esse romance está posto aí porque foi psicografado por Chico Xavier. Disposição de todos nós. E não há desculpa alguma, nem mesmo que a pessoa seja analfabeta, dizer: eu não li há 2000 anos, estando reencarnado no Brasil, sendo espírita, porque as casas espíritas têm biblioteca, porque nós temos gratuitamente em PDF, porque mesmo a pessoa com deficiência visual pode pedir a alguém para que leia para ela. O mundo espiritual já ofereceu sua dádiva, trouxe para nós essa história enriquecedora há 2000 anos. Mas, como dizíamos, aí está o senador ali, junto à comitiva de Nero,
aguardando que a sua esposa, de algum modo, aparecesse em algum ambiente, porque ela não estava em casa estranhamente, e que ele pudesse ali, diante de todos, fazer a grande homenagem. Ele não sabia que a sua esposa tinha sido presa como cristã, e naquele momento, quando se abriam as comportas das partes subterrâneas do circo máximo, e os cristãos eram empurrados para a arena de um lado e do outro, as feras famintas eram também lançadas no ambiente interno, a sua esposa estava sendo estraçalhada pelas feras da Numídia. O senador, angustiado, não sabia entender como as pessoas que têm a mediunidade confusa sentem uma angústia, sabe que algo está acontecendo, mas não consegue traduzir com precisão o que acontece. Naquele momento, ele estava vivendo o momento mais agudo daquela sua existência, porque a sua esposa, sem que ele o soubesse, estava ali na arena. Quando chega em casa, ele tem a grande notícia, quase à noite, que a sua esposa tinha sido sacrificada naquele mesmo espaço, naquele mesmo ambiente, em que ele, mesmo sendo um romano, se sentia desconfortável, porque era um senador correto, era um homem justo, embora orgulhoso. E ali estava sendo conduzido por um imperador louco, porque Nero era um imperador louco, como muitos foram em Roma, inclusive muito cruel. Então, nós podemos ter, na segunda parte desse romance, há 2000 anos, uma descrição dos padrões de alegria tão diferentes. Qual é a alegria do cristão? Qual a alegria que o cristão aure no Evangelho e qual a alegria de um cidadão comum, de um romano? E ali perceberemos que é preciso, com muita honestidade, qual é o lado que eu fico? Que alegria me gratifica? Porque foi lido agora há pouco, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus dizendo que deveríamos nos rejubilarmos por sermos perseguidos, dada a compensação no reino dos céus. O que reserva o mundo para os cristãos? E será que nós espíritas já entendemos a perfeita identidade entre o cristão e o espírita? Toda a obra kardeciana e dos espíritos espíritas concorre nessa direção, dizendo que o espírita e o cristão são a mesma coisa. É claro que não há somente cristãos espíritas, há cristãos de outros segmentos do cristianismo. Mas o espírita, ele por excelência, pode perfeitamente entender a mensagem de Jesus. Allan Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo na introdução, quando coloca o objetivo desta obra, dizendo claramente que a intenção, o propósito do codificador era ali demonstrar que a moral dos espíritos nada mais era que a própria moral do Cristo. Por isso ele se dá o trabalho de fazer uma interpretação espírita das passagens morais dos 4 evangelhos. Daí porque o Evangelho segundo o Espiritismo, das obras da codificação, do chamado Pentateuco kardeciano, é disparadamente a mais vendida, a mais conhecida, a mais lida. Portanto, aí nós temos a clareza dessa identidade. Os romanos gargalhavam e os cristãos sofriam. Uma lágrima, de algum modo, passa a ser a razão do riso de alguém? Faz sentido essa equação? Joana de Ângeles, espírito, em psicografia por Divaldo Pereira Franco, vem em nosso socorro quando ela escreve um capítulo nesta obra, Ilumina-te. No capítulo 4, ela, ao encerrar o seu texto, Lazeres e Divertimentos, chamando os espíritas, propondo a todos nós uma interpretação dessa necessidade social que temos, do espairecimento, da diversão. Ora, nós aprendemos em o livro dos Espíritos que existe a lei do trabalho, e o contraponto do trabalho é o repouso. Se fizermos uma análise sincera,
um estudo das quedas morais de muita gente, as pessoas não caem normalmente na situação de trabalho, caem na situação de repouso. É na hora vaga. Pode perceber, quando a gente começa a ver o relato dos Espíritos, como eu estava com o meu tempo livre, aí comecei a maquinar tal coisa. De modo que vale aquela observação de Jesus, o vigiai e orai, também no período de repouso, sobretudo. Mas Joana vai nos chamar a atenção, porque ela diz assim, nesse seu texto. Primeiro, ela lembra, ela como psicóloga, ela entende os conflitos que muitas vezes são mascarados pelo que ela chama a indústria do turismo, a indústria da alegria. Ela diz, contempla os grupos ruidosos dos festeiros e divertidos após as celebrações e verás a máscara do mal-estar afivelada à face ou a aceitação para dizer aos outros como foram as alegrias numa necessidade de exibir o ego, assim apaziguando a frustração. E conclui Joana, o cristão primitivo, no sublime trabalho da autoiluminação e da caridade, encontrava a inigualável alegria que os lazeres e divertimentos de fora jamais conseguem proporcionar. E aí percebemos o alinhamento dessas colocações de Joana com o que foi lido agora há pouco, esmola. Uma coisa é o que temos, outra coisa é o que nós detemos. Quais são os tesouros do cristão? Nos acostumamos, muitas vezes, a se apoiar nas posses. Isso é, de algum modo, o que detemos. Temos o que somos. Porque o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, nessa obra Fonte Viva, nesse capítulo Esmola, nos chama a atenção. Quem tem alegria interior, esse tem um tesouro na alma e é capaz de alegrar a quem está triste, e assim deseja. Mas quem não tem essa alegria? Quem não tem essa alegria de dentro para fora? E como essa alegria se constitui? Essa é a alegria do cristão. Ela não fica condicionada a certos condicionamentos, a certas questões sociais. Eu não estou alegre porque eu não tenho dinheiro para pagar a entrada num determinado espetáculo. Isso não pode ser a lógica nossa. Quem tem alegria é porque vive aquela questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está a lei de Deus, está na consciência. Quando nós vivemos alinhados com a lei de Deus, naturalmente um júbilo interno toma conta da nossa alma. E aí, quem está em paz consigo mesmo, quem vive festa por dentro, é capaz de irradiar isso no trabalho, na família. Porque senão, vejamos, há contradições difíceis de serem assumidas pela sociedade. Nunca nós tivemos tantos recursos. Como se justifica a depressão? De forma aligerada, podemos colocar a depressão como um produto da melancolia. A tristeza é um sentimento natural. Mas a tristeza prolongada, que se torna melancólica, a pessoa perde a vontade de viver, aquela dificuldade de se engajar, a falta de entusiasmo, essa depressão tem sido, de algum modo, o grande desafio da saúde mental do século XXI. Caminhamos para uma sociedade, para uma humanidade depressiva, porque a Organização Mundial de Saúde mostra o quanto a depressão avança e, junto com ela, o suicídio. Então, a gênese começa exatamente na dificuldade de se gerar essa alegria interior. Porque as pessoas que estão em paz consigo mesmas, elas são alegres, naturalmente alegres, simplesmente alegres, que elas não impõem condições diversas para que se sintam alegres. Elas estão contentes porque são agradecidas a Deus pela própria vida. Existe dádiva maior? Mas a minha vida tem muitas dificuldades. Muitas. Então não tenho motivo para ficar rindo, ser alegre. Nem precisa a pessoa estar rindo por aí, porque isso é mais uma questão social. O importante é esse júbilo interno. Regozijai-vos sempre, dizia o apóstolo Paulo às comunidades. Então nós precisamos fazer uma investigação. Tenho muitos anos de espiritismo. Será que eu já me sinto internamente alegre?
Será que a mensagem espírita, quando chega ao meu coração, me provoca uma alegria? Ou eu fico assim, né? Meio calado, meio sem graça, isso não me traz tranquilidade. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, gostaríamos de chamar a atenção de uma comunicação do Espírito Lázaro, para uma comunicação do Espírito Lázaro, dada em Paris em 1862. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E Joana vai fazer uma relação estreita entre amor e alegria. Diz, quem ama é alegre. Então a ausência da alegria, ou as doenças da falta de alegria, para Joana de Ângeles, no olhar psicológico, está na dificuldade da pessoa amar e amar-se. Porque quem ama sente essa plenitude. E o Espírito Lázaro, quando escreve sobre a lei de amor, ele diz assim, quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Quem lê os romances de Emmanuel, há 2000 anos, psicografados por Chico Xavier, Paulo Estevão, 50 anos depois, e lê ainda Ave Cristo, que são romances ambientados, não falo em renúncia por enquanto, mas esses 4 dos 5 são ambientados nos primeiros 300 anos do cristianismo, o martirológio. Ali nós percebemos que quando os mártires, quando os cristãos, ainda que perseguidos, eram lançados no dia do testemunho, iam ser mortos, iam se tornar espetáculos dos outros, eles iam para a arena cantando, jubilosos. Qualquer um romano, qualquer uma pessoa comum da época diz, são loucos, eles vão morrer, estão cantando, estão alegres. Porque é uma outra lógica. Porque eles tinham uma perspectiva da alegria de fora. Então o problema da alegria é um problema no fundo do amor. E o amor só não avança por força do freio do egoísmo. Jesus contou uma parábola que ele falava da alegria celestial, da alegria dos seres elevados, quando percebem que o chamado pecador, digamos assim, a alma endurecida, a alma que cometia erros, ela já está arrependida e desejando acertar o passo. Então Jesus foi à casa de um publicano. E em lá chegando, ele foi ceando com os presentes, e como entravam convidados diversos, alguns religiosos, algumas pessoas legalistas, que ficavam naquela aridez de cumprir as mínimas vírgulas do texto da lei. E Jesus, percebendo que ele estava ali comendo com pessoas que já sentiam as primeiras alegrias da recuperação moral, ele resolve homenagear aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, dar uma resposta a quem lhe censurava pelo pensamento, 3 parábolas em torno da misericórdia. A parábola da ovelha perdida. A alegria do pastor que recupera uma das suas ovelhas que escapou do seu redil. Ele conta uma parábola que parece absurda à luz da lógica monetária. Uma mulher que perdeu um dracma, que era uma espécie de centavo à época. E essa mulher passou o tempo todo procurando esse dracma perdido. No dia que ela acha, ela faz uma grande festa com as suas amigas para celebrar o achado. Alguém disse, mas que coisa absurda, como é que alguém, na linguagem da época, pode gastar muitos talentos para comemorar porque achou um dracma? Na linguagem de hoje, faz sentido a gente perder, digamos assim, uma moeda de 5 centavos. E quando encontra tal moeda de 5 centavos, a gente faz uma festa de 5.000 reais. Não é uma loucura? Olha, para poder comemorar que 5 centavos, gastou 5.000. A parábola diz mais ou menos isso. Mas o que Jesus quer dizer é que a alegria não tem preço. Aquela mulher estava achando a peça que faltava
da totalidade de suas moedas. Essa é a sensação de todos nós quando encontramos a peça que falta para o grande salto evolutivo. Da mesma forma, Jesus concluindo, considerando que o seu auditório era limitado, bloqueado, ele faz pedagogicamente um reforço e conta a parábola dos dois irmãos, ou como nós a conhecemos, a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, nós temos alguns padrões de alegria. O filho pródigo é a pessoa mundana, é o indivíduo imaturo. Ele deseja experimentar as alegrias que só o mundo é capaz de dar. O que ele faz? Ele pede ao pai a parte da sua herança. E é exatamente com essa parte da herança que ele vai financiar todas as ilusões que o mundo oferecia à época. O texto é claríssimo, seja em hebraico, seja em grego, seja em língua portuguesa. Ele vai exatamente, alguém com muito dinheiro pode comprar todas as ilusões possíveis e impossíveis que o mundo é capaz de oferecer. Ele sai com os amigos de ocasião, amigos da alegria, e com eles bebe, e com eles se excede, com prostitutas, o texto diz claramente isso. Ele vai até exaurir os seus recursos. E quando ele está ali esgotado nas suas possibilidades financeiras, acontece o que qualquer pessoa sabe. Os falsos amigos desaparecem, o abandonam, e ele fica ali sem nenhuma possibilidade, na miséria. Ele foi ao fundo do poço. O fundo do poço é descrito na parábola de forma tocante, porque Jesus estava se dirigindo a um auditório de judeus. E o judeu, ele acha abominável o porco, carne do porco, o lidar com porco, é um animal impuro. Mas na parábola, esse rapaz que esgotou o seu dinheiro, ele é obrigado, por uma questão de sobrevivência, a cuidar dos porcos. E chega um momento quase delirante que quando ele vê os porcos comendo a alfarroba de segunda, porque era alfarroba amarga, na agricultura da época tinha alfarroba de primeira, que se comia, como João Batista comeu no deserto, de alto poder nutritivo, e tinha essa alfarroba que para nada mais prestava senão dar aos porcos. Então alguém invejar a comida dos porcos, isso é o absurdo, é o surreal para um judeu. Foi o que Jesus quis dizer. Ele chegou ao fundo do poço na linguagem comum. E quando ele chega ao fundo do poço, o Evangelho mostra o que há de mais sublime, a grande guinada. Ele entra no processo de arrependimento. A alegria do arrependimento. Allan Kardec vai tratar do arrependimento lá em O Livro dos Espíritos, quando associa arrependimento e expiação e reparação. São elementos fundamentais para que o espírito retome o seu processo de crescimento. Então ele cai em si, ele percebe a loucura que ele cometeu, embora ele podia ser a pessoa mais alegre do mundo, na medida que os seus recursos, na primeira parte da história, fizeram com que ele comprasse tudo que era considerado alegria de então. Então ele cai em si e percebe que ele tinha lesado o pai, que ele tinha sido impulsivo, embriagado pela possibilidade de ser alegre mundanamente. Ele tinha pedido a parte da herança ao pai, humilhado o pai, desgostado o pai. Ele faz o caminho de volta. E a parábola diz que ele é reintegrado à condição de filho daquele homem. O pai representa, na verdade, o Deus misericordioso. Mas há um detalhe interessante, porque quando o pai percebe que esse garoto já estava arrependido, estava disposto, aceitou a reintegração na sua condição verdadeira, é quando o espírito se sente encaixado. É isso. Eu nasci para isso. O filho pródigo teve esse insight psicológico. Eu não nasci para sair com esses meus amigos, para estar com as prostitutas, Não. Eu nasci para estar junto de meu pai,
porque aí circula a mais sublime das energias, que é o amor. Ele encontra a razão de ser da sua existência. É uma grande equação psicológica que há pessoas que passam anos a fio procurando terapeutas até encontrar esse achado, a razão de ser da sua existência. Jesus coloca isso em outra parábola, diz que um homem um dia descobriu um tesouro em determinado terreno, e ele vende tudo o que ele dispõe para comprar aquele terreno e ter consigo esse tesouro. É isso que eu preciso, é disso. Então, o filho pródigo, sendo envolvido pelo pai e restabelecido na plenitude de seus direitos de um filho real, ele vai agora gozar da alegria verdadeira, que é a alegria da festa que o seu pai manda fazer. É a alegria divina, é a alegria que tem um selo do alto, é a alegria que não provoca nenhum desconforto existencial. Porque senão, vejamos, voltemos àquela análise preliminar que está posta lá em Há 2000 anos de Emmanuel. Aquelas pessoas que gargalhavam nas arquibancadas de Roma, aquela alegria custou o quê? Se pudéssemos conhecer melhor as reencarnações consecutivas de cada um que estava ali, gargalhando porque via mulheres, crianças, velhos sendo trucidados pelas feras, nós saberíamos quantas lágrimas terá custado, ou está custando ainda, para aqueles romanos reencarnados. Em outra obra psicografada por Chico Xavier, está exatamente no livro Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X. Tem um capítulo chamado O Circo, Fogo no Circo, Incêndio no Circo, já não lembro agora exatamente o título, mas logo no começo, Incêndio no Circo? Acho que é isso, né? Incêndio no Circo? Então está lá, Incêndio no Circo. Esse livro é dos anos 60, não sei se é de 64 ou 68, mas no início dos anos 60, houve em Niterói, na cidade de Niterói, lá no Rio de Janeiro, um incêndio de um circo, e quase 2.000 pessoas pereceram, a maioria crianças. Com um detalhe, muitos morreram porque não somente foram queimadas, mas foram pisoteadas pelos animais, pelos elefantes, pelos cavalos, pelos próprios espectadores no desespero ali para procurar uma fuga. É o incêndio no circo. E ali o Espírito Irmão X, ele faz um resgate, vai dizer que aquelas pessoas que morreram no circo de Niterói eram os mesmos romanos que ofereceram sacrifício de cristãos ali no primeiro século. Ele dá detalhes, o requinte de uma espécie de pretor, de prefeito da cidade, que combinou com a população, e todo mundo riu muito. Alguém diz assim, olha, esse negócio de cristão às feras está muito básico. Vamos requintar um pouco e besuntar os corpos dos cristãos com uma certa gordura inflamável, de modo que não somente elas foram queimadas, mas pisoteadas pelos animais na arena. Era algo pior, mais cruel do que no tempo de Nero. Então, historicamente, todo mundo foi para casa, todo mundo ficou bem, todo mundo deve ter ficado com a mandíbula doendo de tanto gargalhar, mas a lei é a lei. Não sairá de lá até que não seja pago o último ceitil. É a consciência. Devemos a lei divina. Então, essa alegria custou muitas reencarnações. Esse episódio de Niterói é o final de um processo para um lote de espíritos que estava naquele dia homenageando o imperador. Então, a gente precisa ponderar e perceber que sempre existe uma oferta do mundo propondo uma alegria. Como nós temos as nossas carências, muitas vezes aquilo nos toca. É o homem velho lembrado pelo apóstolo Paulo. Mas nós temos que lembrar a minha identidade básica. Eu sou um cristão. Qual é a alegria de um cristão? Quando o Espírito Emmanuel escreve um texto sobre o carnaval, psicografado por Chico Xavier, ele vai apontar uma das maiores contradições da nossa sociedade. Emmanuel diz assim,
Por que não usar toda essa verba nas festas carnavalescas para erradicar a miséria e a pobreza? Nós temos o que celebrar o quê? Se estamos celebrando ao mesmo tempo o carnaval, por exemplo, e aí ao lado milhares e milhões de pessoas sucumbindo por fome. Emmanuel vai na ferida, vai no ponto. Para termos uma ideia que essa ponderação não é exclusiva de Emmanuel, chama aqui uma passagem de Padre Zezinho, que alguém deve conhecer, que é um cantor católico bastante popular. Padre Zezinho tem uma música chamada Disseram que Você Já Era, se referindo a Jesus. E ele diz lá, milhões por uma fantasia, enquanto falta o pão na casa de um irmão. Quem conhece essa música deve lembrar desse trechinho. É o que Emmanuel percebeu. Aí nós temos, na perspectiva espírita, um farto material para construirmos uma interpretação para o problema do entretenimento, sobretudo para a indústria da alegria. Mas voltando à parábola do filho pródigo, há um detalhe interessante, porque o filho pródigo finalmente vai ter lá o cordeiro cevado, porque o filho mais velho, quando se aproxima do pai, diz, olha esta música, o que aconteceu? O pai vai dizer, você não soube? O seu irmão, que estava desajuizado, voltou para casa. E aí, eu peguei um cordeiro cevado, eu chamei os músicos, eu estou dando uma grande festa porque o garoto está de volta ao nosso convívio. E o irmão mais velho, ele é um despeitado. Mas eu estou aqui sempre ao seu lado, e o senhor nunca preparou uma festa como essa? Nunca me deu um cordeiro cevado? Nunca chamou os músicos? É aquela pessoa que tem anos seguidos de uma aparente dedicação à religião, mas nunca sentiu a alegria de dentro para fora. Porque, meu pai, toda vez que eu estou trabalhando a teu serviço, eu sinto uma alegria profunda. Portanto, eu sempre tive festa. Veja que ele está preocupado com a alegria para o resgate do irmão. Meu irmão estava sem juízo e agora tem uma festa para reintegrá-lo. Que coisa boa, muito bom. Ele merece, ele precisa, ele é muito infantil, ele precisa de um reforço. Vamos lá, não é só um cordeiro não, come mais outro, faz mais festa para ele. Ele ainda está precisando de um reforço. Mas se era um homem que estava ali sempre ao lado do pai, fiel, ele deveria sentir alegria todo dia. E essa deve ser a disposição de cada um de nós, porque nós aprendemos na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando o Espírito Santo Agostinho comenta aquela passagem socrática do conhece-te a ti mesmo, e ele faz uma ponderação para Allan Kardec, ele vai dizer que diariamente ele propunha à sua própria consciência um balanço minucioso dos seus atos, das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas omissões, etc, etc. E quando nós fazemos esse balanço, nós precisamos nos perguntar, será que o Evangelho me trouxe alegrias hoje? Será que eu me senti alegre em fazer aquela atividade na casa espírita? Será que eu me senti jubiloso trabalhando? Tenho uma função social, eu sou um funcionário, eu sou alguém que estou encaixado socialmente numa peça, numa engrenagem. Será que eu me comportei bem? Se eu sou enfermeiro, será que eu senti prazer em ser enfermeiro? Ou fui enfermeiro chato, pensando no salário ruim e, de algum modo, tratei mal os pacientes? Como médico, como professor, como operário? Esse é um balanço que exige muita coragem, porque a gente não vai passar em revista a vida dos outros, o que é extremamente fácil, o que hoje é uma loucura social. As redes sociais, na verdade, em grande parte, o volume, se fizermos uma análise estatística, em grande parte, o que alimenta as redes sociais são as vidas alheias. Ninguém diz assim, olha pessoal, vou parar aqui de olhar a rede social, porque eu vou fechar para balanço, eu vou colocar o meu dia em ordem. Vou passar em revista o que eu senti hoje. Não, normalmente a pessoa, por fuga, ela começa a observar a conduta dos outros. Se observarmos a própria pauta de um telejornal, é sempre a vida alheia.
Então, a doutrina espírita nos ajuda a ter essa tranquilidade do próprio pai da parábola e não a inquietação do filho mais velho, que é, digamos assim, um falso religioso, uma pessoa que socialmente está integrada a uma doutrina na sequência dos anos e um dia se incomoda porque uma outra pessoa que estava equivocada está recomeçando o seu processo evolutivo e, enfim, fica perturbado com isso, quando deveria ficar alegre. Foi essa censura mental dos comensais de Jesus que ficaram, como é que esse homem está aqui junto com pessoas de má vida? Porque o evangelista Lucas vai dizer expressamente que naquela era a casa de um publicano, que a gente colocaria de forma grosseira como uma espécie de ladrão, uma pessoa desonesta. Um publicano era um cobrador de impostos que, via de regra, era desonesto. Aliás, nós temos um publicano notável no Evangelho, que é Zaqueu. E Jesus não dispensou nem Zaqueu. Porque, observemos uma coisa, Zaqueu provavelmente vivia de conflitos, deve ter, de fato, tido momentos, episódios de desonestidade. Mas havia dentro da sua alma uma sede profunda que a riqueza não lhe contentava. Quando ele soube que na sua cidade, Jericó, Jesus passaria, Zaqueu fez o possível, embora tivesse baixa estatura, ele faz algo que é um desafio que deve ser imitado por todos nós. O Evangelho diz que Zaqueu vence a multidão. A multidão é uma ditadura, a multidão é essa coisa comum. Todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Quando a gente deseja ter um encontro com Jesus, mas eu sou baixinho, eu sou pequeno, a multidão é muito mais, a multidão me encobre. É preciso fazer como Zaqueu. Só Jesus contenta a minha alma. Só a sua mensagem transformadora me dá uma sensação de paz. Então, Zaqueu tem que vencer a multidão. Essa multidão está dentro de nós. Nós tivemos várias reencarnações e vivíamos na multidão. E isso sequer era um episódio de crise. Mas aí, como Zaqueu, nós caímos nessa inquietação. É preciso vencer a multidão. É preciso subir no pé de sicômoro. E aí Jesus, percebendo que Zaqueu estava na sintonia com ele, Jesus se convida, parece uma coisa grosseira. Zaqueu, desce daí, prepara o jantar que eu vou para a tua casa hoje. Ele não é convidado por Zaqueu, ele se convida. Na verdade, isso é uma leitura grosseira, porque Jesus tinha muito mais mediunidade que todos nós. Jesus leu que Zaqueu queria convidá-lo para o jantar, então Jesus assume logo o convite, já dá verbo ao que estava posto na mente de Zaqueu. Mas voltando à ponderação que colocávamos do material espírita que nos favorece a uma compreensão do que é a alegria do cristão, do que é a alegria do evangelho, o que é a alegria mundana, por que não lermos, por exemplo, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ali nós temos minuciosamente o empenho, a dedicação, o esforço do Dr. Bezerra de Menezes de Espírito para mais ou menos acompanhar alguns casos que se desdobram durante um carnaval no Rio de Janeiro. Ali há uma descrição de que, de fato, a cidade ela fica alterada, porque ela atrai para si os espíritos gozadores. E as casas espíritas sérias percebem que, durante as grandes festas populares, a pauta da sua mediúnica fica ocupada, em grande parte, no socorro a entidades ligadas às drogas, ao sexo, aos desequilíbrios diversos. Quem acompanha a mediunidade, reunião mediúnica, sabe disso. Não é blefe nosso. É o mesmo Filomeno de Miranda que traz para o Divaldo Pereira Franco Entre os Dois Mundos. E aí Filomeno vai descrever o trabalho dos espíritos aqui na Paraíba, em Cabo Branco, porque ele diz que os espíritos montam um bivaque na parte mais oriental das Américas. Então ninguém precisa ter 10 em geografia para saber que se refere a Cabo Branco, né? Mas está lá. E aí ele vai dizer que é durante um festival de verão. Esses festivais de janeiro que os governos promovem, isso. E São João semelha, é a mesma lógica, né?
o formato é o mesmo, né? Mas, enfim, ali os espíritos mostram exatamente o mesmo episódio. A invasão desorganizada de uma população de desencarnados que vem apenas para vampirizar os encarnados, para se misturar os encarnados, para ter os gozos que só as festas mundanas são capazes de dar. Então, não que a doutrina espírita esteja aí castrando ninguém, esteja criando uma cultura de ascetismo. O texto O Homem no Mundo, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, aponta que o espírita deve viver equilibrado, mas ele sempre deve consultar a consciência. E como Emmanuel coloca, é preciso que a gente possa investir nos nossos tesouros internos, porque, como diz Jesus, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque esse nem os ladrões são capazes de roubar. Esse nem prefeito, nem governador, nem secretário-geral da ONU manda. É você e Jesus, é a intimidade. Se não houver dinheiro, se não houver saúde, se não houver isso, a tranquilidade, a paz interior é suficiente para que a pessoa se sinta naturalmente alegre, sem predicados externos, sem compensações, sem gratificações que muitas vezes são pagas e são frustrantes, porque muitas pessoas vão a determinados programas de divertimento por fuga, não nos enganemos. E depois, quando a festa acaba, a dor volta. O buraco está maior, digamos assim, a sensação de vazio e a depressão. Por que não? Quando o Evangelho é, por excelência, esse celeiro de bênçãos que nos equipa para as coisas espirituais. Encerrando a nossa fala, recorremos ainda uma vez ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, Bem-aventurados pobres de espírito. Ali o espírito Lacordaire, ele vai, no seu texto, O Orgulho e a Humildade, ele vai passar em revista algumas pessoas que ele visita enquanto espírito e sofrem profundas frustrações sociais. Uma delas é uma jovem que está sob forte conflito. Ela é jovem. Sendo jovem, ela tem uma disposição de ser uma jovem do seu tempo, de as festas de sua época. Mas aí, essa jovem, ela em si tem essa frustração e é visitada pelo espírito Lacordaire. Estamos relendo, eu e minha companheira Elizabeth, agora a Tragédia de Santa Maria, que é o romance do Dr. Bezerra de Menezes, psicografado por Ivone Pereira. E lá tem uma personagem que se enquadra perfeitamente nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a ponto do Dr. Bezerra encerrar um capítulo transcrevendo essa passagem de Allan Kardec. Porque o Dr. Bezerra é um espírito que exige o máximo respeito, porque ele não é um espírito qualquer, ele é um espírito exemplar para nós, porque ele é um espírito assumidamente espírita, onde ele passa pelos médios sérios, como Divaldo, Chico, ele diz, eu sou um espírito espírita. Porque o movimento espírita às vezes fica encantado com espíritos espiritualistas. Por exemplo, o espírito Ramatiz, nos anos 70, por Hercílio Mais, ele disse expressamente, eu sou um espírito espiritualista. Ele era hinduísta, ele era de outras doutrinas que merecem respeito, mas ele não era um espírito espírita. O doutor Bezerra não, é um espírito espírita. O seu discurso é alinhado com as nossas necessidades. Então ele transcreve essa passagem lá para a personagem Pamela, que é uma moça muito simples, e ela está na iminência de receber uma grande herança, uma fazenda. Mas ela vai passar pela provação de saindo do interior, está na capital do império, que à época era o Rio de Janeiro, estamos nos primeiros 50 anos do século XX, e lá, imagina uma moça com entre 20 e 25 anos, ela é envolvida, assediada com todas as possibilidades de queda. Então essa moça Pamela, ela é, pelo seu equilíbrio, ela é espírita. O texto deixa claro, Pamela é espírita. E Dr. Bezerra transcreve exatamente essa passagem. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar?
Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Dissestes que poderia, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Lacordaire. Percebemos que os nossos conflitos já estão adequadamente compreendidos pelos espíritos superiores. Se soubermos ler, encontraremos essas passagens. Por isso que o Dr. Bezerra faz um encaixe perfeito no seu romance A Tragédia de Santa Maria. Então, que todos nós possamos nos sentir profundamente felizes, porque já temos o essencial, já temos a consciência espírita, já sabemos o que estamos fazendo no mundo, o valor da nossa reencarnação, caríssima, porque hoje estamos reencarnados e nós bem sabemos, muitos desejam reencarnar, mas as possibilidades são muito poucas. Cada vez mais difícil, as famílias pouco numerosas. Então nós já temos o tesouro da alma, a alegria que só o Evangelho é capaz de dar. Que nas nossas preces mantenhamos essa disposição de agradecer sempre e sempre consultar o nosso coração. Quando nas práticas espíritas estou sendo alegre, estou sentindo uma alegria profunda na alma, porque essa é a consequência natural. Se isso não acontecer, há um descompasso entre a própria atividade e o nosso entendimento da mesma. Que Jesus nos ampare e nos alegre sempre.